Gente, tudo tranquilo até agora, tá? Se tiver alguma questão aí, vocês, por favor, me interrompam. É, Vamos lá, então. Escrevam aí que eu vejo, tá? Mesmo quando eu estou compartilhando. Direto para o nosso segundo momento da aula, tá? Então, estamos finalizando agora o Durkheim, certo? E aí, nós terminamos o momento anterior, né, a nossa primeira aula, falando sobre o conceito de suicídio de Durkheim enquanto um fato social também, tá? Ainda restam dois conceitos, tá? E que eu vi aqui que eu esqueci de um, que é o conceito de anomia, tá? Eu vou falar então do conceito de solidariedade e aí eu explico a anomia para vocês, que é bem fácil, tá? Acabei esquecendo aqui, deve estar no outro arquivo lá, eu não consegui juntar. Olha só, em grupos sociais anteriores ao capitalismo, os indivíduos eram identificados dentro de estruturas como a tradição e a religião, e não por seu lugar dentro de uma cadeia de trabalho. O que é o conceito de solidariedade, gente? Solidariedade, para o Durkheim, seria aquele elemento que mantém a coesão social, que mantém uma sociedade como sociedade. Tá? E aí ele vai, dentro daquela obra lá, né, a Divisão Social do Trabalho, ele vai dizer que a sociedade capitalismo vai inaugurar uma nova forma de solidariedade, ou seja, uma nova forma de aglutinar a sociedade. Tá? E aí ele vai analisando a sociedade capitalista e as outras sociedades, as sociedades primitivas, né, tal, ele vai estabelecer dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, tá? Então aqui, ó, a solidariedade, né, construída a partir da consciência coletiva, que é responsável pela ligação, coesão entre as pessoas. O que seria uma solidariedade mecânica, gente? É aquela solidariedade das sociedades mais simples, tá? Segundo Durkheim. Tá? Sociedades, então, que não estariam, lembrando do positivismo, né? Não estariam ali no terceiro estágio da evolução, não estariam no estágio positivo da sociedade. Um melhor exemplo para a gente caracterizar a solidariedade mecânica são as tribos indígenas do Brasil, tá? Onde você tem, então, um caráter coletivo, tá? Que não demanda especializações técnicas, tal, e onde a divisão do trabalho é na base da divisão entre sexo e idade. Tá? Por exemplo, nas sociedades indígenas brasileiras, assim como nas sociedades neolíticas também, se vocês analisarem, você tem o trabalho dividido pelo sexo. Os homens têm uma função na sociedade e as mulheres têm outra. No caso dos grupos indígenas, a mulher ela é responsável pela agricultura e pela educação das crianças. Só que quando ela educa a criança, ela não educa apenas a sua criança, o seu filho, ela educa as crianças da tribo. Os homens são responsáveis pela guerra, né, e pela caça. Só que quando alguém vai para a caçada, né, um grupo vai, alguém consegue abater um animal, este animal não vai para aquela pessoa, esse animal é da tribo. Entenderam? Então, há um sentimento de unidade, um sentimento de pertencimento extremamente alto, extremamente profundo ali. E nessa solidariedade mecânica, nessa sociedade que se organiza dessa maneira, você tem, então, um grau de proximidade entre os indivíduos muito grande e também um grau de dependência muito grande. E a lei, né, o poder coercitivo nessa situação é um poder coercitivo direto. Tá? Então, alguém comete um crime, né, uma falta moral ali dentro da tribo, ele vai ser punido imediatamente pelo cacique ou pela pessoa a quem ele ofendeu. Tá? Então, é uma punição direta e geralmente uma punição que é muito mais violenta do que o próprio crime cometido. Ok? E aí, na solidariedade orgânica, que é a sociedade capitalista industrial,
tá? Nós temos uma diferenciação nessa ligação, nessa coesão entre as pessoas. Por quê? Porque há uma interdependência, sim, os indivíduos são dependentes, só que essa interdependência, gente, ela se dá por questões não de aproximação ou não de um objetivo comum, tá? Essa dependência coletiva, ela se dá por objetivos talvez até individuais, tá? Então aqui, ó, cadê a frase aqui, ó? Há mais sentimento de unidade e pertencimento em indígenas pescando ao redor de um lago do que em trabalhadores em um ônibus ou metrô, por mais que existam semelhanças entre estes. É a união simples de pessoas com um fim objetivo, a solidariedade mecânica, né? Muito observada ainda em áreas rurais ou de periferia. Observado em sociedades urbanizadas capitalistas, interdependência e tal. Exemplo, o mercado onde se depende de quem produz comida, roupa, sapato, bens consumíveis, mas sem cada indivíduo ter que exercer necessariamente a troca direta entre os bens necessários, existindo assim uma divisão do trabalho muito bem proposta, onde os diferentes sujeitos se completam em suas atividades. Para a gente entender melhor o que é a solidariedade orgânica, gente, é aquela solidariedade que me faz depender do outro, mas eu dependo do outro não com um objetivo que é o mesmo do outro. Eu dependo dele porque ele é necessário para o meu objetivo. Tá? Lembram daquela cena clássica do Charlie Chaplin lá na linha de montagem do filme Tempos Modernos? Então, você tem ali uma dependência, tá, dos indivíduos, que é uma dependência que não busca o mesmo, uma dependência que não tem um objetivo comum. Tá? É a mesma coisa a gente se nós nos colocássemos aqui, ó, nós estamos em 5, né? Para trabalhar numa empresa. Eu vou depender da Joana, da Júlia, da Valentina e da Dani. Tá? Por quê? Porque se elas não fizerem, nós estamos numa linha de montagem, né? Se vocês não fizerem o trabalho de vocês, eu não vou conseguir fazer o meu. Então, nós dependemos um do outro, por quê? Porque se alguém refugar, né, se alguém fizer errado, a gente pode ser demitido. Tá? Então, essa dependência, ela é artificial. Por quê? Porque eu posso não gostar de vocês. Mentira, tá, gente? Só um exemplo. Mas eu dependo de vocês. Eu preciso fazer a minha parte bem feita para que vocês possam fazer de vocês e para que lá no final surja um produto bem feito. Senão, nós todos seremos punidos. Só que o meu objetivo, eu posso querer comprar uma casa, né? A Valentina pode querer comprar um carro, a Joana, a Júlia e a Dani podem querer comprar coisas extremamente diversas. Então, essa dependência, ela é artificial, por isso que ela é orgânica, tá bom? E assim é a vida da dependência da coletividade dentro do nosso mundo moderno, ok? Acho que eu consegui explicar, né, gente? Aí é que fala do mercado e tal, e aí nessa sociedade onde a solidariedade é orgânica, gente, nós temos uma divisão social do trabalho muito mais aprofundada e o poder coercitivo ele vai se tornar indireto, tá? Por quê? Vamos supor que nessa nossa empresa que nós 5 estamos trabalhando, eu cometo um crime contra a Dani. Eu vou lá e quebro a unha da Dani. Mentira, gente, um exemplo ridículo, tá? Vamos supor que eu cometa um crime contra a Dani. Não é a Dani que vai me punir, nem o chefe, o nosso supervisor, tá? Existe nessa sociedade um sistema coercitivo. A Dani vai entrar com uma ação na justiça, né, com um processo, e eu serei julgado por um juiz que, em tese, seria alguém imparcial, ou seja, que não teria nenhum vínculo para comigo nem para com ela, entenderam? Então, por isso, o poder coercitivo ele é indireto, porque esse juiz ele vai ter, em tese, a capacidade de julgar
de maneira equânime e também de maneira equânime me proporcionar a minha pena de acordo com o agravo cometido. Entendido? O último conceito, gente, deixa eu voltar aqui, conceito de anomia. O Durkheim, ele diz que para uma sociedade funcionar, ela precisa de certos pilares. O exemplo da casa. Você vai construir uma casa, você precisa de uma fundação. A fundação são os pilares. E o Durkheim diz que esses pilares são os pilares reguladores da moral social. O que seriam esses pilares? A educação, a economia, a religião, a política, tá? E quando esses pilares eles estão funcionando, agora vem a chave, né? O grande final. Quando esses pilares estão funcionando corretamente, devidamente, a sociedade está funcional. Daí o funcionalismo. Se um desses pilares entrar em crise, nós teremos uma situação de disfuncionalismo. E esse disfuncionalismo, Durkheim vai chamar de anomia. E aí a anomia, gente, ela serve tanto para a sociedade como um todo, como para o indivíduo. Lembra do exemplo ali do suicídio anômico? É isso aí. É um comportamento desviante. Tá? Então, gente, vamos supor, hoje, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma situação de anomia na saúde, na política, na educação. Nós estamos numa sociedade totalmente anômica em tudo. Tanto que não há quem não consiga racionalmente olhar para a nossa realidade e perceber que a gente está vivendo num mundo de louco. Tá? Por quê? Porque a nossa sociedade tornou-se disfuncional em virtude de uma série de fatores. O conceito de anomia, gente, ele é o conceito que deveria ser utilizado quando vulgarmente as pessoas chamam situações de desvio de anarquia. Vocês vão entender, tá? Como que o conceito de anarquia é utilizado normalmente? Para expressar alguma ideia de bagunça, de desordem, não é? Só que não é isso. O pensamento anarquista, ele é um pensamento de ordem, uma ordem totalmente utópica, tal, né? Entre aspas, eu estou dizendo aqui, porque ele é uma ideia, só que ela é ordenada, tá? O sentido de desordem, de bagunça, é conceituado pela palavra, pelo conceito de anomia. Esses dias mesmo aconteceu comigo, né? Eu estava em casa, fico em casa agora direto, sentado aqui dando aula, e a minha mesa é uma visão do inferno, né, gente? Minha mulher chegou do trabalho e ela olhou para mim com a cara de raiva, né? E disse: vê se tu arruma essa mesa, tá uma anarquia isso aqui. Eu disse para ela: amor, você está confundindo os conceitos. Mentira, né? Que eu não tenho coragem para tanto. Mas acho que vocês entenderam, tá? Então, isso que é anomia. Tá? Anomia é o comportamento desviante. Ele serve tanto para as estruturas, né, para os pilares reguladores da moral social, e também serve para o indivíduo. Ok? Acho que finalizamos Durkheim, né, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês, por favor, façam. Tá? Se não tiverem, eu vou partir logo para o Weber, né? Mas a gente pode retornar. Max Weber. O Max Weber, gente, que não é o Karl Marx, mas ele também é Karl. Tá? Então, o Max dele é de Maximilian, tá? Do terceiro nome aqui. É um alemão, tá? Que vai nascer em 1864, ele morre em 1920, então ali, ó, 2 anos, 1 ano e meio depois do Tratado de Versalhes, né, da Conferência de Paz de Paris, que eu disse antes para vocês. Intelectual, jurista, economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. A esposa dele foi uma das alunas pioneiras na Universidade Alemã e integrava grupos feministas de seu tempo. Considerados os fundadores do estudo moderno da sociologia, mas sua influência também pode ser sentida na economia, filosofia, no direito, na ciência política e na administração. Então, o cara era fera, né? Aqui fala do Tratado de Versalhes, Constituição de Weimar, né?
grande parte do seu trabalho como pensador estudioso foi reservado para o estudo do capitalismo e do chamado processo de racionalização e desencantamento do mundo. Por favor, me lembrem de falar sobre desencantamento, tá? Anotem aí. Sua obra mais famosa é esta obra aqui, tá? Cadê? Achei. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livrinho pequeno, ó. Esse aqui é uma edição pocket, tá? Tem o texto integral e é uma obra muito legal, gente, muito interessante de se ler, obviamente com os devidos resguardos, né, do anacronismo histórico, tá bom? Vamos lá, então. O Weber, gente, ele está realizando seus trabalhos ali, né, numa Alemanha em unificação, tá? Uma unificação tardia, vão ser os últimos países da Europa ali, juntamente com a Itália, e esse processo de unificação alemã, gente, vai gerar um sentimento nacionalista muito grande, tá? Principalmente a partir da vitória contra a Áustria e da Guerra Franco-Prussiana ali, tá? E isso vai ajudar a potencializar a construção da nação alemã. A Alemanha, gente, ela vai emergir da segunda Revolução Industrial como um país mais avançado tecnologicamente, tá? Na engenharia, a engenharia elétrica, principalmente, e tal. E esse processo, todo ele é percebido e ele é levado em conta pelo Max Weber. E aí diz aqui, ó, no terceiro item, Max Weber rejeita o positivismo ao ter dificuldade de lidar com a ideia de evolução da sociedade, pois essa ideia nega a importância dos indivíduos frente à organização da sociedade. Olha isso, que legal, gente. Então, nós já percebemos aqui que, além de ser um dos fundadores, ou o fundador da sociologia moderna, esse termo, propriamente dito, já coloca o Durkheim como um cara mais retrógrado, né? Como da velha guarda. E o Weber como a luz. Ele rejeita o positivismo, tá? Porque ele não aceita essa ideia de evolução da sociedade sem a importância do indivíduo. O Max Weber ele vai dizer que existe sim pressões sociais, mas no final das contas a atitude é do indivíduo, tá bom? Esse é o conceito da ação social. Uma característica importante do pensamento é que nesse se pensam as estruturas da sociedade por meio do método compreensivo, como, por exemplo, a análise do surgimento do capitalismo, voltando à reforma, e para isso, por meio de um movimento que interpreta o passado, buscando entender as consequências da mesma. Então, aqui a gente vê já a utilização da história como um elemento importante para o entendimento do presente. Tá? Ele vai... e nesse momento, gente, que o Weber está escrevendo, 1864 ele nasce, né? 1808 é o Marx, e vamos colocar aqui que ele está na faculdade com 20 anos, 1884, o Marx já escreveu boa parte da sua obra. O Marx morre em 1888. Então, a interpretação do capitalismo que se tem, principalmente dentro do norte da Europa, ali tal, um dos principais analistas é o Karl Marx, tá? E o Marx ele tem uma ideia de capitalismo, tá? E o Weber ele vai trazer uma outra versão para o surgimento do capitalismo, ok? Não há provas, né, comprovações de que os dois tenham interagido, tá? Tenham se encontrado ou trocado cartas, tal. Mas existem elementos que levam a supor que o Weber, principalmente, né, ele leu boa parte da obra de Marx e que Marx, no final da vida ali, também ficou inteirado, digamos assim, com alguns dos pensamentos weberianos. E aí o método de análise é o método compreensivo. Eu vou falar do capitalismo depois, tá, gente, do livro. Deixa eu passar aqui. Vamos lá para o conceito de ação social. O que é o conceito de ação social, gente?
é justamente aonde o Weber ele tenta contrapor a ideia de ação coletiva do Émile Durkheim. Ele vai dizer, como eu já falei, né, que o indivíduo ele tem por último a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Então, assim, mesmo que a sociedade imponha, mesmo que a sociedade pressione, a última palavra ainda é do indivíduo. E aí ele vai dizer o seguinte, cada ser humano, terceiro item ali, ó, peraí, vamos lá. A corrente positivista, entende que é a sociedade, beleza. Para Weber, as ações de cada indivíduo, ao levar em conta os demais membros da sociedade, é o que a move. Cada ser humano possui razões e motivos para agir, o que nos leva a perceber que as regras só são válidas quando o membro da sociedade as aceita. E aí, essas ações sociais, que na verdade é a ação do indivíduo, tá, gente? É a ação individual. Segundo o Weber, elas são movidas por três elementos. Pode ser uma ação social de caráter tradicional, de caráter emotivo ou ainda racional. E aí aqui tem, ó, o principal exemplo, né? Quando o jovem escolhe por cursar medicina, se ele o faz porque seus pais e avós o eram, né, eram médicos, a escolha pode ser tradicional, é um costume de família. Se a escolha vem pela adoração da figura do médico, né, o simbolismo do jaleco, do estetoscópio, essa ação ela é emotiva. E se a pessoa ela vai fazer medicina porque ela percebe que é uma carreira socialmente respeitada e que vai poder proporcionar uma vida segura financeiramente, essa ação ela seria uma ação racional, tá? Então, vocês podem olhar para si próprios e concluírem aí o porquê que vocês estão no cursinho, né? Vocês estão no Vestibulex porque vocês querem uma preparação uma preparação a mais, né, do que vocês já tinham para passar num vestibular de determinada área. Por quê? E aí vocês agora respondam a si mesmos se isso é pela tradição, isso é uma decisão racional, isso é um encantamento, né, uma decisão emotiva, tá bom? Muito legal nessa perspectiva do Weber, tá, gente? E aí, o Weber, ele vai também definir o conceito de tipo ideal, tá? É um conceito abstrato que se constrói em particularidades que uma sociedade já viveu. O tipo ideal não é um modelo perfeito, mas normalmente uma simplificação e generalização da realidade. O tipo ideal, gente, esse conceito, tá? É uma forma de generalização que o Max Weber utiliza, tá? Para entender certos aspectos de uma determinada sociedade. E aí, segundo ele, que não é positivista, ó, não há como o cientista social se isentar de opiniões e sentimentos em suas pesquisas. O pesquisador está imergido em contexto de visão e tradição de sua própria vida, o que impede sua imparcialidade. Aqui é um outro momento onde ele discorda, né, do Durkheim nesse sentido. E aí, o que seria o tipo ideal, gente? Basicamente, a ideia de estereótipo, tá? Vamos lá. Qual é o estereótipo do brasileiro em relação ao mundo, né? O brasileiro é aquele povo acolhedor, tal. É assim com todo mundo? Todo brasileiro tem essas características? Não. Mas grande parcela da sociedade tem, né? A gente sabe que os estereótipos, eles não surgem à toa. E aí, isso seria o tipo ideal, tá? A religião cristã, a gente pode aqui enumerar alguns elementos característicos da religião cristã.
é uma espécie de estereótipo, mas é o tipo ideal. E aí o Max Weber, ele vai utilizar essa ideia de tipo ideal para, de certa maneira, resolver problemas que seriam muito complexos é, de, de serem resolvidos. Tá? E aí existem várias e várias e várias formas de tipo ideal. Tá? Quando eu era jovem, né, nós tínhamos os tipos ideais. Como é que eu posso dizer? Os caretas, né? O cara lá é um caretão. O caretão era a pessoa certinha, né? Que tal, que estudava. A ideia do nerd, né? O nerd é nada mais, nada menos do que uma forma de tipo ideal. Hoje em dia eu não sei mais como que a gente que quais são, né, os jargões, as gírias para tipo ideal, mas vocês aí devem já estar é, pensando em alguns, né? Por exemplo, nós temos regionalmente, né, o gaúcho, tá? Por que é o gaúcho? Porque ele se enquadra dentro ali de uma série de arquétipos, né, preconceituosos ou não, que fazem dele o gaúcho, da mesma maneira que para os catarinenses, aqui Joinville principalmente, né, o paranaense, tal. Eu, quando eu era criança, adolescente, eu ia para o centro e as pessoas olhavam para mim e falavam, tu é de Piraberaba, né? Sim. Por quê? Porque devia ter alguns arquétipos ali onde eu me encaixava que me faziam ser de Piraberaba. Então, essa é a ideia de tipo ideal, tá? Do Max Weber. É uma generalização, é um exagero, tá? Mas que ajuda, de certa maneira, a você determinar certos elementos, né, para organizar a sua pesquisa. Beleza? Religião cristã, tal, 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 vamos lá. A ideia de dominação, tá? O Max Weber vai escrever um texto, gente, muito legal, um texto pequeno, um texto fácil, chamado Os Três Tipos os três tipos puros de dominação legítima. Tá? Por quê? Porque o Max Weber, gente, ele vai. Aqui, ó, tá aqui, ó, os três tipos puros de dominação legítima. Ele vai discorrer sobre o poder. Tá? O que é o poder para o Weber? É a capacidade que alguém tem de impor sua vontade sobre os outros, e dominação é a probabilidade de que estes obedeçam às ordens dadas, ou seja, que esses se submetam ao poder. E um povo, gente, só vai se submeter a um governante, a uma espécie de poder, se ele vê legitimidade neste poder. Por isso que o Max Weber fala em dominação legítima, porque poder é dominar, é exercer a dominação. Tá? E aí ele vai dizer que existem três tipos puros, né? A dominação tradicional, a carismática e a dominação racional legal. A dominação tradicional, gente, é aquela que acontece por conta da crença na santidade das ordens, das ordenações e dos poderes senhoriais de há muito existentes. Tá? Aqui a gente pode, por exemplo, citar o poder parental, né, dentro da liderança da família, tá? O poder do pai, principalmente. A gente pode citar como exemplo o poder do senhor feudal. Ele é o poder porque ele sempre foi e sempre será. O poder, né, da igreja, tá? Isso é uma forma de dominação tradicional legítima. Existe também a dominação carismática, tá? Que é o exercício do poder em momentos de crise ou momentos de grande alegria ou prosperidade, tá? Onde surgem líderes, né, que passam a ser vistos como personalidades extraordinárias, portadoras de qualidades sobrenaturais ou excepcionais, e seus feitos e decisões revolucionam o curso da evolução das civilizações inteiras. A legitimidade da autoridade carismática advém de quando as pessoas acreditam na autenticidade da missão do líder. Aí a gente tem, né, profetas, né, Cristo, Maomé, o Papa, pastores,
ou também políticos, Napoleão, Hitler, Martin Luther King. No campo da cultura também nós temos dominações carismáticas, né? Quem não lembra da época que explodiu Justin Bieber, que os adolescentes cortavam, escreviam o nome dele com estilete no braço, né, gente? E essa dominação carismática, ela acaba assim que o poder sobrenatural ali do líder, ele também termina. E temos a dominação racional ou legal. Tá? Essa autoridade é exercida por meio de regras impessoais, as quais foram conscientemente instituídas em nome da coletividade. É racional, pois tende a expressar o esforço coletivo e estabelecer, a partir de critérios racionais, normas que todos devem obedecer. Uma Constituição, por exemplo. Quando vocês entraram no vestibular, que vocês assinaram, eu acho, um contrato, né? Isso é uma forma de dominação racional legal. Quando você entra numa empresa, você começa a trabalhar, você tem lá o estatuto da empresa, com as normas, direitos e deveres. Isso é uma coisa impessoal, mas que está ali posta. A figura do Papa, né? O Papa, ele ele exerce um poder tradicional, um poder legal e um poder carismático também, se vocês analisarem bem, tá bom? E aí, para falar ainda... Ai, gente, será que não vai dar tempo de Marx? Nem que a gente abre mais uns minutinhos, tá bom? Falando ali da ética protestante e espírito do capitalismo, né? O Ferrari deve ter se saboreado com isso quando ele falou de reforma, né? O Marx, ele entende o capitalismo como um simples modo de produção, né? A que a sociedade chegou, que simplesmente também perpetua, né, a dominação dos proprietários, dos meios de produção, né, dos privilegiados sobre os não privilegiados, os não proprietários. Tá? Então, para o Marx, o capitalismo é somente uma nova fase, uma nova forma de sistema de exploração. Tá? Para o Max Weber, o capitalismo, gente, é o resultado cultural de um processo histórico que vai começar lá na Reforma Protestante. E aí o Max Weber, ele vai dizer que o capitalismo ele existiu muito antes de existir na Europa. Ele existiu na Índia, ele existiu na China. Só que o capitalismo ele vai se solidificar como um produto europeu ocidental, porque vai ser na Europa que o espírito do capitalismo será desenvolvido. E como que esse espírito vai se desenvolver? A partir da Reforma Protestante. Porque, aí deixa eu... ele parte todo da ideia de trabalho, né? O que é o trabalho para o catolicismo, a religião cristã original? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu vou em Marx, rapidinho. Aqui, ó. Conceito de trabalho, né? A própria palavra, gente, trabalho, vem do latim tripalium, que é esse instrumento de tortura aqui, certo? E o trabalho, gente, ele originalmente considerado um castigo, tá? Uma tortura para o ser humano. E aí, no cristianismo, parte lá do Gênesis, né? Adão e Eva cometem o pecado original, são expulsos do paraíso e condenados por Deus. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, eles são condenados a trabalhar. E aí, para o catolicismo, gente, o trabalho vai ter essa conotação. E se o trabalho é uma maldição, tá? Se o trabalho é uma forma de punição, de expurgo dos pecados, tudo que provém dele não é algo virtuoso. Tá? Então, a gente vai ter, ao longo ali de toda a Idade Média, tal, uma doutrina de você não entender a riqueza, né, o fruto do trabalho como algo bom, mas sim como algo mundano, até muitas vezes pecado. Então, qual era a função do trabalho? Era te dar subsistência e nada mais. Não era te dar conforto, não era te dar riqueza, certo? Aí vem a Reforma Protestante, gente. E na Reforma,
nós teremos, então, uma mudança, principalmente lá no calvinismo, né, na Suíça, da relação entre homem e trabalho. Agora, o trabalho ele não mais é um castigo, mas ele é uma vocação, tá? Inclusive, no calvinismo, né, lembram da doutrina da predestinação divina? No calvinismo, é pelo trabalho que você consegue uma vida material mais satisfatória, ou seja, que você consegue uma melhor condição financeira, e é a condição financeira lá no final da vida que é melhor do que aquela que quando você começou, que te garante que você é um predestinado ao paraíso, ou seja, que você é salvo. Então, o fruto do trabalho, para o católico e para o protestante, é entendido de maneira diferente. Nesse livro, gente, o Weber ele faz uma analogia, né, com um campo de trigo, né? Vamos supor que você tem um campo de trigo, divide ele em 4, e aí eu vou explicar do meu jeito. E aí, para cada quarto desse campo de trigo, vamos supor você vai ganhar 50, né? E para você conseguir se manter, você precisa de 1/4 daquele trigo por dia. E aí você vai, né, corta 1/4 daquele trigo, pega os 50 e você tem ali a sua subsistência. Vamos supor que o seu patrão, né, não, que o seu patrão ele decida aumentar o seu salário. E aí, ao invés de 50 para cada quarto daquele trigo, você vai ganhar 100, tá? O que o católico faria? Ele precisa de 50 só para sobreviver, então ele vai cortar meio quarto de trigo. O que o protestante faria? Ele ia cortar 2/4 se ele conseguisse. Ele ia receber os 200, ia gastar os 50 e ia economizar lá os 150, tá? Porque a visão do lucro é diferente, certo? E aí, como essa mentalidade começa a se desenvolver no norte da Europa, os conhecimentos ali também desenvolvidos serão conhecimentos práticos, conhecimento de logística, de engenharia, de administração, de contabilidade, tá? Ao passo que o sul da Europa, que se mantém católico, eles ainda vão desenvolver os conhecimentos metafísicos, né? Olha o Descartes, gente, Descartes na França, né? Pensando na metafísica, lá, tal. Para resumir, com o passar do tempo, o capitalismo começa a se solidificar. E quando no século XIX ele, de uma vez por todas, né, rompe com o sistema mercantilista e se estabelece como um padrão, um sistema econômico mundial, quais são os países que estão mais preparados para o capitalismo? Os países protestantes, porque eles, desde o século XVI, desenvolveram o espírito do capitalismo. E aí, basta você olhar, né? A Alemanha, 2 guerras mundiais, destruído 2 vezes, multas pra cacete, um dos líderes da economia mundial. Olha os Estados Unidos, olha a Suécia. Já ouviram falar em crise econômica na Suécia? Suíça? Não. Tá? Agora, olha Portugal, Grécia, Brasil. Então, assim, essa visão, gente, é a visão weberiana do século XIX, tá? Se vocês chegarem para os pais de vocês e falarem, sabe por que o fulano lá é pobre? Porque é católico, o senhor que falou que eles não gostam de trabalhar. É mentira, tá, gente? Não é isso, tá, que eu estou falando, é outra coisa e não sou eu, é o Weber. Galera, 5h15, vocês querem voltar para mais para a gente terminar Marx? Ou vocês querem que eu faça e poste lá para vocês depois? Preciso dar a resposta rapidinho. Vou pausar aqui.